Shalom a todos, muito boa noite, Laila Tove, muito boa tardinha, Erev Tove, muito boa tarde, Tzaharem Tovim, e muito boa manhã, Boker Tove. Então, shalom a todos. Hoje nós estamos aqui no nosso querido vídeo do Talmud. O Talmud é a nossa lei oral, o nosso norte para compreendermos a Torá. Já sabemos disso, já estamos, como eu sempre digo, carecas de saber. O Talmud essencial do Rabino Adin Staunsaltz, de abençoada memória, é realmente um manual, mas não é como a Torá. A Torá é um manual de vida. E o Talmud é um manual, é a nossa lei oral. Esse Talmud aqui é essencial de nós conhecermos o que tem dentro do Talmud. Então, quando você tiver alguma dúvida, escutou algumas barbaridades, ou alguns países aí fazendo algumas coisinhas, algumas punições, seja lá o que for, em nome da Bíblia, em nome da Torá, porque quando nós falamos de Bíblia aqui, ela é a Bíblia hebraica, Torá e mais os seus livros, tá? Ou ela é a Torá unicamente, nós não estamos falando de outras Bíblias, e é esta. Então, o nosso manual de vida precisou de uma lei oral, um manual de como compreender o que lá estava escrito. Este é o Talmud. Mishnah e Gemara formam o Talmud. O Talmud essencial é um compilado, é um concentrado do Rabino Adin Staunsaltz para nós conhecermos o que tem dentro do Talmud. Então nada aqui é muito profundo nem muito raso, mas tudo que está no Talmud ele aborda aqui. Ele nos conta o que está no Talmud. E o que queriam os sábios ao colocar aquilo no Talmud, ao discutirem as escolas e lá estar colocado e organizado o que estava na lei escrita. Então, quando nós temos dúvidas ou escutamos barbaridades, às vezes até frases na mídia, frases nas redes sociais, frases de efeito, e aí está escrito embaixo Bíblia Sagrada, ou fulano disse tal coisa, ou fulano nunca disse nada, aquela frase é atribuída a não sei quem, né? Aproveito aqui para dizer feliz aniversário de vida, claro que ele já morreu, mas de vida para Albert Einstein, que era cientista, que era judeu e que nasceu no dia 14/3 de 1879, e ele estaria fazendo aniversário hoje. Então, um feliz aniversário para onde quer que ele esteja. Bom, vamos voltar aqui para a Terra? O Talmud hoje é capítulo 25 da segunda parte, que é estrutura e conteúdo do Talmud, essencial, pureza e impureza rituais. Nós não vamos nos aprofundar aqui, embora seja uma matéria muito interessante, porque é muito confuso, né? Mais uma coisa que as pessoas, ou que os leigos, ou que pessoas que nunca leram, ou que não foram nas fontes corretas, acabam falando coisas erradas sobre impureza, associando completamente a impureza à sujeira. Assim como quando nós falávamos dos animais impuros, não são animais imundos, não são animais sujos, são animais filhos de Hashem. Eles têm a sua impureza por outros motivos, né, que nós já estudamos aqui no Talmud. E claro, todas as coisas, todas, em absoluto, tudo o que é lei também tem o seu lado esotérico, o seu lado profundo de estudo, não nos cabe aqui agora. Então, quem está muito afoito para saber sobre a vaca vermelha, eu não sou a vaca vermelha, mas eu estou com a camiseta vermelha. Se nós quisermos muito saber sobre a vaca vermelha, nós teremos que estudar e ir mais a fundo. Então nós vamos ler aqui sobre pureza e impureza, e eu, antes mesmo de começar, quero dizer que lá na playlist lá do canal, estou com o canal lá aberto, na playlist do Talmud nós temos 78 vídeos já. Sim, entre mortos e vivos e acidentados, vídeos chiados ou não, nós temos muita coisa boa. E esses vídeos, todos eles que vêm passo a passo o Talmud essencial, nos abre um leque, nos tira a viseira. Nós podemos compreender que o que é que realmente estava querendo dizer a Bíblia. Quando falava de chibatadas, as 39 chibatadas, quando ela fala de santificar e guardar o Shabat,
quando ela fala realmente do que são os animais impuros e puros, o que é kosher, o que não é. Então, ali nós temos um norte para não sermos mais enganados, para não nos enganarmos a nós mesmos e também para não passarmos adiante assuntos e sei lá o que, conteúdos que nós nem sequer sabemos. Porque repetidas vezes nós falamos coisas, porque isso é assim, sem sabermos. Então ali, esses vídeos são resumos mesmo. O Talmud Essencial é um resumo, mas muito prático do que tem dentro do Talmud, e nós conseguimos compreender quantas mentiras e maldades também são feitas em nome da Bíblia, e nem está lá. Nem está lá. Então nós vamos falar hoje de pureza e impureza rituais de uma maneira simples e vamos compreender o básico. Sobre a vaca vermelha, eu quero dizer uma coisa, antes mesmo de ler, eu quero dizer o seguinte. Muitos vídeos na internet, muitas pessoas falando sobre esse assunto e determinando era para isso, para aquilo, para aquele outro. Os sábios talmúdicos, os sábios cabalistas sérios não souberam e não sabem explicar o porquê lá no sol, lá bem esotericamente, da vaca vermelha. Por que ser vermelha? Por que ser uma vaca? Por que tem que ser só ela? Para que haja a pureza quando o toque, quando o contato com um morto. Então, todas as coisas faladas, ditas, ensinadas são especulações. E na minha humilde ignorância, ou melhor, na minha humilde sabedoria, que não tenho, nunca vamos saber. Não aqui. Exatamente o que quer dizer. É a parte dos rituais mais complicada de compreender. Então, o povo obedece, simplesmente, né? Então, o povo judeu espera o Sanhedrin, espera as coisas voltarem a serem como eram antes, no terceiro templo, todo aquilo que nós já sabemos, para que aí sim nós possamos compreender, quem sabe, chegar o mais próximo da vaca vermelha. Algumas vacas no decorrer do tempo foram vistas, foram entendidas como a vaca vermelha, né, nos dias de hoje. Quando eu digo nos dias de hoje, não é hoje, é há muitos anos. E não se consumou porque a novilha crescia e saía um pelo, saía alguma coisa de outra cor, e ela precisa ser totalmente vermelha. Na história, o que conta o Talmud, foram 8 vacas vermelhas, e as cinzas eram reocupadas, reutilizadas, por ser tão rara, e eles não saberem quando que viria novamente. Então nós vamos ler isso, mas eu quero que fique claro isso, eu não tenho receio em estar dizendo isso. Esta é uma lei, este é um preceito, uma lei, um todo organizado da Torá e no Talmud, que a compreensão final absoluta sobre os porquês e o que ela quer dizer são especulações. Então, esotericamente, sim, nós podemos dizer que é por isso, por aquilo, vocês vão encontrar muito isso. Certeza? Não, ninguém tem. Ninguém tem. Então, nós vamos lá para pureza e impureza rituais, diferente de outras coisas que nós conseguimos compreender, como a impureza da mulher, ou, né, na menstruação, ou do homem, em determinados casos. É mais fácil de nós compreendermos. A vaca vermelha são especulações profundas, muitos conceitos maravilhosos. Eu pretendo fazer ainda um vídeo aqui sobre a parte esotérica da vaca vermelha. Não será agora, não será hoje, não será agora e não será breve. Por quê? Porque nós vamos tentar chegar até onde o sábio mais sábio chegou. Mas ainda assim o sábio mais sábio onde ele chegou não é o final. Não é o conceito final, não é a ideia final. A ideia final só se Deus chegasse aqui e nos dissesse. Porque a vaca vermelha realmente é muito difícil de compreender. E por que é que nós vamos fazer um dia e não hoje e não breve?
Porque nós continuamos com o mesmo entendimento. O canal é para ser simples, é para Bnei Noach e simpatizantes, pessoas que nada sabem, pessoas que sabem um pouco e pessoas que simpatizaram com o canal, com a pessoa que vos fala, etc. E por quê? Para ser simples, nós precisamos ir devagarzinho, tirando as cascas da cebola. A cebola é muito ruim de falar porque eu não gosto de cebola, mas é a fruta, eu ia dizer. Mas é o legume ali, o vegetal mais fácil de nós entendermos porque tem muitas camadas. Então nós precisamos conhecer essas camadas, entendam isso. E esse é o melhor caminho. Eu comecei os meus estudos pelo miolo e eu me perdi, deu ruim. Então eu voltei lá atrás na minha vida e comecei tirando as cascas da cebola. Me desculpem por 10 minutos de blá blá blá, mas vamos adiante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nehiyah bevaro. Vamos lá então, pureza e impureza, rituais. Talmud essencial, Rabino Adin Staunsalt. As leis de pureza e impureza rituais ocupam toda uma ordem da Mishnah. E mais ainda do que a lei sacrificial. Constituem uma unidade autossuficiente, que é talvez a seção mais recôndita do Talmud. Se bem que essas alahot fossem discutidas em várias partes dos Talmudes, aqui quando ele fala Talmudes é o de Jerusalém e o da Babilônia. É quase certo que nenhum comentário inteiro foi escrito sobre elas, afora o tratado Nidá, que diz respeito à impureza da mulher, nós vamos ver, do qual havia grande necessidade prática. Uma das razões para essa aparente negligência é que tais leis estão quase completamente confinadas à terra de Israel e aos períodos em que o templo existia. Já sabemos disso. Há uma diferença no momento em que não tinha mais nenhum templo, né? Lembram? Tivemos o primeiro, foi destruído, tivemos o segundo, foi destruído. Então, as leis acabavam sendo unicamente para a terra de Israel, além de não ter o templo. Então, parece negligência não ter ido mais a fundo ou um tratado único só para isso, mas não é isso que significa. Na ausência de um templo e de sacrifícios, pouco se justificava observar as regras de pureza ritual. E quando não mais se ofereciam sacrifícios, era impossível observar o pleno escopo dessas alahot. As leis de pureza são essencialmente uma rede complexa e unificada de leis interrelacionadas dentro de uma estrutura lógica especial. Se bem que a Torá lhes dedicasse espaço considerável, não dava explicações. Né? Veja lá que quando nós falamos de não tomar a carne com o leite, todas essas coisas, a Torá traz de uma maneira seca. Quando eu digo seca, é com relação, por exemplo, ao direito. Nós temos a lei seca e a lei e a doutrina e aquela lei comentada. Então ali era seco. A Torá tinha escrito não fareis isso, isso e isso, sem explicar o porquê, né? Por isso o Talmud existe. Por isso nós procuramos o Talmud para não falarmos bobagens. Não existem sem chibatadas, ok? Bom, as leis de pureza são essencialmente uma rede complexa, como eu já tinha lido, né? Se bem que a Torá lhes dedicasse espaço considerável, não dava explicações. Nos tempos mishnaicos, contava-se que o Rabban Yohanan ben Zakkai, certa vez, conseguiu com suas sábias respostas persuadir um não-judeu do valor dessas leis. Nossa, veja como é que é, né? Lá eu até vou olhar quando é que é aqui, ó, tá? Ben Zakkai, nós estamos falando, Yohanan ben Zakkai, de 40 a 80 da Era Comum, na época da destruição do segundo templo, tá? Que foi em 70. E lá eram os imperadores Tito, tá? E Vespasiano. Esta época aqui. Veja aqui ele tentando persuadir da importância dessas leis para um não-judeu naquela época. Nós estamos até hoje explicando.
E explicando. E as pessoas, a maioria, não entendendo. Por isso temos que acompanhar o canal e os canais importantes que nos explicam as coisas. Bom, persuadir um não-judeu do valor dessas leis. Mas seus discípulos depois lhe disseram, aí vem o pepino pro Rabino Yohanan. Ludibriaste-o com uma resposta vaga. Mas a nós, o que vais dizer? Deixaram ele de saia justa. A isso o Rabban Yohanan respondeu que essas matérias não derivam, de consideração racional e pertencem a uma das esferas de que o Santíssimo, louvado seja ele, disse: fiz leis, expedi decretos, e não vos é permitido refletir sobre eles. Então, não há nada racional, lógico, racional e fácil de compreender sobre a vaca vermelha. Se alguém te disser, sei tudo sobre a vaca vermelha, entendi tudo, não acredite. Tem boi na linha e não deve ser um boi vermelho, porque senão seria um boi bem kasher, serviria para nos purificarmos a todos eles, os judeus, não é o nosso caso, do contato com o morto. Em verdade, essa legislação é extremamente complexa e contém uma pletora de pormenores que parecem ter sido determinados ao acaso, sem base racional clara. Voltando aqui a dizer que eu tenho que ficar me explicando, eu não quero dizer que não hajam explicações, que não existem explicações sobre a vaca vermelha esotericamente. O que eu quero dizer e reforço é que a explicação final, o entendimento completo. Quando nós falamos de entendimento, nós temos lá Rokhmah, Binah e Da'at. Esse Da'at aqui, que é a junção de Rokhmah com Binah, esse Da'at aqui, o entendimento total mesmo, discernimento, unir as duas coisas. Sinto muito. Humano nenhum conseguiu. E eu não sei se tem extraterrestre que conhece esses assuntos. Nós precisamos ter cuidado com o que nós consumimos. Princípios básicos das leis de pureza e impureza rituais. Ao mesmo tempo, a estrutura geral dessas alahot pode ser compreendida, ou pelo menos descrita, com a ajuda de diversos princípios básicos. Primeiro, deve-se recordar que pureza e impureza não são conceitos relacionados com a esfera de limpeza ou higiene, não são. Não tem nada a ver com limpeza ou higiene. Embora muitas coisas que façam a coisa ou objeto se tornar puro acabam sendo uma forma de higiene, mas não é isto que significa a priori. A higiene de um utensílio que você vai cacheirizar, por exemplo, vai deixar ele puro, essa higiene, ela é uma consequência, tá? Não quer dizer que seja puro nem impuro. A observância das leis de pureza pode, de certas maneiras, servir como auxiliar da higiene, o que eu disse. Mas isso não é a razão nem a explicação dessas leis. No que concerne ao aspecto geral, parece haver duas esferas principais. Eu marquei com marca-texto aqui essa parte. Vida, tá? Duas esferas principais. Uma delas, vida, da qual a mais completa expressão é tudo que pertence à santidade. Tudo que pertence à santidade é vida, considerada como a fonte primária da vida, a santidade, né? E morte, tá? E morte e o nada, vistos como o oposto à vida e à santidade. Falando de modo geral, pode-se dizer que o que está vivo e são não tem impureza, são de saúde, tá? Está vivo e está são, não tem impureza, e que a impureza aumenta quando algo se aproxima da morte. Assim, de acordo com a terminologia talmúdica, a coisa mais impura, a suprema causa de impureza, avi avot hatumá, é um cadáver, sendo impurezas de grau menor as do leproso ou zave, tá? Que é aqui ele chama que de gonorreia, um doente de gonorreia. Alguns sábios dizem que não, que é uma secreção
do membro masculino, mas que não é gonorreia. Outros dizem que é. Esses entendimentos não dizem respeito aqui, mas é uma secreção que não é o sêmen puro, tá? É uma impureza. O leproso nós já conhecemos, mas nem sempre era lepra, sim coisas purulentas que chamam assim da pele, feridas e coisas, não necessariamente lepra, também era uma impureza. E a de carcaças de mamíferos e de répteis. O objeto impuro não é apenas impuro em si mesmo, mas também transmite sua poluição ao que entra em contato com ele. Aqui ele vai continuar o texto falando em transmite sua poluição, assim ele traduziu. Então, assim ele escreveu, a sua impureza, tá? Essa poluição diz respeito à impureza e como é que eu vou dizer? E a sua força, a sua decontaminar, seu poder de contaminação, por isso é poluição. Quanto maior o grau de poluição, maior a capacidade de poluir de várias maneiras outros objetos. O cadáver, por exemplo, polui o que entra em contato com ele e às vezes fica tão poluído que, por seu turno, torna-se uma fonte independente de poluição. A poluição usualmente passa pelo toque do objeto impuro, mas às vezes até por ficar sob o mesmo teto ou por transportar o objeto poluído sem tocá-lo diretamente. Essa parte do cadáver é muito discutida e não judeus ou pessoas de outras religiões bem diferentes do judaísmo ficam estarrecidas com isso, assim como com a impureza da menstruação da mulher, ficam muito estarrecidas mesmo, porque não compreendem o que significa impureza e sujeira. A que ponto, a que profundidade significa a impureza de você tocar em um cadáver. Sendo que o maior preceito, a maior mitzvah que uma pessoa pode fazer é justamente honrar a vida que ali esteve naquele cadáver, fazendo as honras de lavar o corpo, de tratar muito bem aquele lugar onde a alma se utilizou para viver, né? Foi inquilina por tanto tempo, né? A maior mitzvah que tem é ao mesmo tempo a maior impureza. Então, não fale se vocês não souberem. Procurem o Talmud, procurem os vídeos, vamos estudar. Vamos estudar. E não fiquem se explicando muito para as pessoas também que dizem, nossa, não fiquem se explicando muito. As explicações, as pessoas que têm vontade de saber realmente, elas vão dar um indício para você assim que você começar a falar. Por favor, me explique aqui o que significa impureza ritual e você vai explicar. Sente que a pessoa realmente quer aprender ou saber, não é nem aprender, conhecer essa tradição. Então você vai sentir essa abertura. Se a pessoa já vier com críticas ou com arrogância e agressividade, se retire, Shimirat Lashon, não fale nada. Algumas pessoas estão prontas, outras não estão prontas. E algumas que não estão prontas têm vontade. E é preciso ter a vontade de entender as coisas. Bom, nem tudo pode ser, eu dou uns adendo enorme, nem tudo pode ser poluído. Mas quanto mais sensível a pessoa ou objeto se toca, a fonte da poluição. Se toca a fonte da poluição, mais facilmente ela é infectada. Certos alimentos e bebidas tornam-se poluídos com mais facilidade. Objetos de madeira e tecidos são afetados em menor grau. Os objetos de metal são considerados como mais sensíveis a certos tipos de poluição e os seres humanos só são corrompidos por um grau específico de poluição. Animais vivos, plantas em desenvolvimento e objetos inacabados não são suscetíveis de poluição. De acordo com a Halahá, ligeiramente alterada por atos ulteriores, as leis de impureza só são significativas para judeus. Não judeus são insuscetíveis à poluição e não a transmitem a outras pessoas. Quando a gente lê isso, a gente pensa como assim? Quer dizer que o judeu põe a mão, faz uma coisa ali que não é certa com relação à pureza, ele fica impuro, mas uma pessoa que não é judia, ela não fica impura? Sim, é isso que está querendo dizer aqui. Isso não diz respeito de você pegar uma doença, todos pegamos.
tá? Então aqui nós entendemos que claro que tem, é claro que tem objetivos muito mais profundos e entendimentos e esclarecimentos e compreensão muito mais profundas, assim como um significado muito mais profundo desta tradição com relação a isso. Porque humanos somos todos e qualquer um pode pegar gonorreia, né? Se fizer as coisas erradas. Qualquer um pode colocar a mão num cadáver. Então, precisamos entender isso. Aqui sim está falando do judeu. Então, para nós não pegamos, não é isso. Aqui nós vemos a profundidade para aquele povo. A purificação do que foi poluído nem sempre assume a mesma forma e depende tanto do agente poluidor como do objeto poluído. Sabe que nós, como Bnei Noach, o que nós podemos fazer? Tudo o que nós quisermos, o máximo possível que nós conseguirmos e que não atrapalhe o nosso dia a dia nem a convivência com os demais. E, sinceramente, algumas coisas eu realmente eu não gosto mesmo de fazer. Acho que antes mesmo de estudar o judaísmo. Então, é como quando dizem que quando as pessoas vão a Jerusalém, a Jerusalém, sentem-se como se estão voltando para lá, não indo. Então, aquelas pessoas que são Bnei Noach de coração, que não, que entraram, vamos dizer assim, que começaram a seguir o judaísmo por livre, espontânea vontade, ninguém convidou, não foi nenhuma busca, aquilo parece que cai no nosso colo. Por certo, essas pessoas, e eu me enquadro dentro delas, viveram lá, fomos sim do povo israelita. Bom, cerâmica, por exemplo, não pode ser purificada e tem de ser quebrada. Sabe que não tem como purificar cerâmica, né? Principalmente a cerâmica daquela época, que estão até hoje, não existe nada mais nada mais volumoso do que os achados arqueológicos de cerâmica. Porque, meu Deus, é potinho disso, pote daquilo. Os potes já eram uma coisa muito famosa naquela época, né? Hoje em dia os Tupperware, lá era pote de cerâmica, tudo era de cerâmica, né? Muitas coisas. E a cerâmica, se nós formos lavar, aquela que não tem aquele não é verniz o nome, mas aquela, acho que é betume, não sei o que colocam para impermeabilizar, a cerâmica, vai entrar água, então a impureza também entra, a sujeira também entra, aqui é sujeira também no caso, tá? Então a cerâmica, por exemplo, não pode ser purificada e tem que ser quebrada, enquanto a maioria dos outros utensílios pode ser purificada da mesma forma que os seres humanos, tomando um banho, no mikveh. Nós vamos ver isso. Todos os tipos de purificação têm um fator em comum, a imersão em água. Todos. Sabe quando a gente fala nossa água purifica por dentro e por fora? Veja que isso é milenar, né? Água cura. Água cura. Água cura. A água hidrata por dentro, a água hidrata por fora. A água limpa o nosso corpo, limpa nossas roupas, purifica os utensílios. Então toda a maneira de purificação tinha uma passadinha na imersão em água. A imersão é feita conforme especificado na Torá, numa nascente ou outra fonte de água, mikveh maim. Maim é água, tá? E mikveh nós sabemos. O termo foi depois abreviado para mikveh, né? Aquelas piscinas, né? Que veio a significar um sítio onde se junta bastante água para servir a fins de purificação. A pessoa poluída, esse termo está estranho, né? Mas eu estou respeitando o livro do fofinho Rabino Adin Staushaus. Então você pode, quando eu falar a pessoa poluída, você pode entender a pessoa impura, tá? Então a pessoa impura entra e mergulha no mikveh, assim se limpando até certo ponto da impureza. A imersão no mikveh não é necessariamente caso de limpeza, como a fonte de purificação é meramente um lugar onde se coleta água. Necessitava-se na antiguidade utilizar água parada em depressões naturais, né? Não era encanada, tá?
né, nem sempre salubre. Então não era nem sempre um motivo ali, não era limpeza, realmente. Nem sempre não, nunca. A não ser quando fosse limpar coisas. A partir da era mishnaica, passou-se a construir para esse fim estruturas especiais e introduziram instalações mais convenientes para os que ali vinham se banhar. Quando nós falamos a partir da era mishnaica, eu sempre gosto de lembrá-los da compilação final do Talmud da Babilônia, que foi no ano 500 da Era Comum. Então, quando nós falamos na era mishnaica, nós estamos falando de muito tempo antes. Nós estamos falando de muito tempo antes. E nós já vimos, nós já estudamos, nós começamos aqui no Talmud, no Zugot e Tanaim, nós falamos do período dos Amoraim, então é muito, muito antigo, tá? Muito antigo. Tudo é muito antigo e maravilhoso. Bom, até quando a maioria das leis de purificação deixam de ser observadas, o mikvê conservou sua importância. Até hoje, tá, gente? Servia às mulheres para a purificação da impureza ritual da menstruação ou parto, e os homens utilizavam-na para se purificarem antes do estudo ou oração. A obrigação de imersão já não era imperativa para o homem na era talmúdica, se bem que o preceito da imersão fosse atribuído a Esdra, segundo o templo, lembram, né? A prática foi, na verdade, abolida. Em épocas ulteriores, e principalmente em consequência da intensificação da corrente cabalística no judaísmo, a imersão recebeu renovada significação como meio de purificação espiritual e ainda é praticada em larga escala pelos Hassidim. Além da imersão em água, que é um componente de todos os rituais de purificação, há cerimônias especiais para tipos específicos de poluição. O Zav, por exemplo, e a mulher depois do parto não podem sanear-se completamente, e a não ser pela oferenda de um sacrifício especial, não de expiação, mas destinado à purificação. A contaminação por um morto, tá, que era mais grave e também uma das formas mais comuns de contaminação, só podia ser desfeita pela aspersão de água misturada com as cinzas de uma novilha vermelha. Vermelha, uma vaquinha vermelha. O começo do vídeo. Agora ele vai abordar um pouquinho sobre a vaca, mas não vai longe, porque, por certo, não é essa a intenção aqui agora. Cinzas da novilha vermelha. Essa purificação é descrita com consideráveis minúcias na Torá, mas por ser muito importante e pela dificuldade de encontrar uma novilha vermelha, a cerimônia da queima da carcaça da novilha ocorreu, segundo a Mishnah, apenas 8 vezes. Lembram? Vocês têm ideia de 8, tá? Vacas mesmo, eu não sei bem se foram 8 ou se foram 6. Então, aqui uma notícia, não, estou passando um ensinamento errado. Talvez tenham sido 6 vacas e 8 vezes o processo de pureza, tá? De purificação. Essa cerimônia era cercada por certo número de restrições e qualificações através dos séculos para acentuar sua significação vital. Na era do templo, a carcaça da novilha era incinerada no Monte das Oliveiras, em frente do templo. E escutem bem isso, e essa é uma das razões pelas quais esse local é considerado sagrado. Então, se alguém te ensinou que esse lugar é considerado, principalmente, né, considerado sagrado por outros motivos, se enganou. Este é o maior motivo, porque lá era feita a incineração, em frente ao templo da vaca vermelha. Foi construída uma ponte especial entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, para não haver qualquer suspeita de poluição
no caminho. As cinzas da novilha vermelha, ou as cinzas de todas as novilhas, tá? Porque de acordo com a tradição, ainda restava parte das cinzas mais antigas no final da época do Segundo Templo. Então era aproveitado, tá? Eram cuidadosamente conservadas e usadas para a purificação dos contaminados pelo contato com os mortos, por várias gerações após a destruição do templo. Ainda tinha sobrado, né? As cinzas. Já não era possível purificar os contaminados. Não, desculpe. Alguns doutos acreditam que isso se prolongou por 300 anos. Tais cinzas existiam e eram usadas na cerimônia. Quando acabaram as cinzas, já não era possível purificar os contaminados, e assim não havia razão lógica para observar as leis de purificação. Então não tinha mais razão lógica para observar as leis de purificação. Então estamos todos impuros até os dias de hoje. Quando digo estamos, eles, né? Porque, enfim, os judeus, sim, todos impuros. Não tem vaca vermelha, não tem como purificar, estão impuros. Entende como tem esoterismo aqui? Entende como não é tão simples assim? Entende como Hashem nos colocou à frente das leis? E desde que nós confiemos nele, simplesmente obedeçam. Porque quando você confia no Pai, você se joga e ele vai te pegar. Se você não confia, você não se joga. Viu um meme desse aí no Animídia aí? Da Idade Média em diante, admitia-se que estamos todos contaminados pelos mortos, quer direto ou indiretamente, de modo que já não era praticável observar essas leis. Então elas foram ficando, né? Porque vamos fazer como? Não tem vaca, não tem cinza, não tem templo. Em geral, as leis de purificação ritual só se aplicam em relação direta com sacrifícios e objetos sagrados. Aqui é muito importante, vamos lá. A lei religiosa não obriga um homem a ser puro, com exceção dos Koanim, tribo sacerdotal, aos quais se proibia entrarem em contato com cadáveres. A proibição ainda existe, e aos descendentes dos clãs sacerdotais ainda se interdiz tocar em cadáveres, a menos que, como a Torá especifica, seja o de um membro próximo da família ou de um mitzvah, uma pessoa encontrada morta no caminho e que não tinha quem a enterrasse, né? Não se permitia a uma pessoa contaminada entrar na área do templo ou participar do culto, e a violação dessa regra ensejava grave punição. Ao sacerdote que se proibia consumir qualquer das oferendas sacerdotais enquanto em estado de poluição. Está clara, portanto, a razão de, na época do templo, todo homem que trouxesse um sacrifício ou ingressasse no templo em peregrinação era obrigado a purificar-se. Os sacerdotes e os membros de sua família também eram forçados a essa purificação, para que se lhes permitisse comerem das oferendas. A hora em que os sacerdotes comiam a parte, após imersão e purificação, era tão regular que servia como designação reconhecida do templo. Agora nós vamos falar do estado perfeito. Nós vamos entender sairmos do emotivo com relação à sequência dos rituais, os porquês ali, e compreender que se sumos sacerdotes ou sacerdotes tinham uma compreensão mais profunda das coisas, eram eles que tinham, né? Não era o povo em geral. E que todos os rituais de purificação diziam respeito ao sagrado. Não vão na sua casa ver se você está cacheirizando as coisas, se você está puro ou impuro. E sim os trabalhos que eram referentes ao templo, referentes ao sagrado, tá? E também nós vamos entender, depois eu vou ler um pedacinho bem curtinho de Maimônides,
que nós vamos entender de porquês muito literais, de porquês muito... todos os rituais, como as roupas quando Deus disse como fazer as roupas, como seria a arca, como seria o templo, todas essas coisas tinham um objetivo primordial, eram vários objetivos primordiais, mas eles eram unir o povo e encher os olhos do povo para que eles começassem a reverenciar algo que era Deus, que era o sagrado e que era um. Então, como nós já falamos aqui em outros momentos, pessoas em comunidades, pessoas unidas, 3, 4 pessoas, são realmente como os dedos da nossa mão. São todos dedos, porém diferentes, com funções específicas, né? E todos juntos têm a função de segurar, de unir as coisas. Então, tudo tinha um porquê muito prático e literal naquele momento. Porque Deus não poderia, porque Deus pode tudo, mas Ele não colocou na Torá. Você que é mais intelectualizado e evoluído também, e tem a sua alma é mais luzinha, para você eu vou ensinar isso, para você, agora você faz de tal maneira, não, foi para todo o povo. Vamos lá. Agora eu me lembrei, como hoje é aniversário de nascimento de Einstein, me lembrei de uma coisa que é científica, mas é uma frase muito conhecida, que Einstein não foi o maior cientista, ele entrou no momento certo, na hora certa, quando você está no momento certo, na hora certa e descobrindo a coisa certa ali, né? Nós tivemos muitos Stephen Hawking depois. Então ele disse que Hashem, né, que Deus não joga dados, né, com o universo, mas Niels Bohr disse para ele: não diga o que Deus pode ou não pode fazer, querido Einstein. Vamos lá. Estado perfeito. A despeito do fato de a maioria dos membros da congregação não serem obrigados a manter-se em estado de pureza, havia os que, não obstante, observavam as regras de purificação ritual pelo desejo de viver uma existência mais plena, porque a purificação era concebida como o estado perfeito. Quanto mais puro, mais perfeito. O estado perfeito de pureza. Entre esses se incluíam alguns indivíduos que observavam as leis tão estritamente que só comiam alimentos no estado de pureza requerido para os sacerdotes. Mas existiam muitos mais que comiam hulim, tá? Alimentos comuns, de acordo com as regras de pureza. Eles pareciam ser bem numerosos e criaram seu próprio movimento religioso social, conhecido como Haverim, camaradas, tá? Haverim. Este se compunha de pessoas que só comiam alimentos puros e observavam estritamente as regras do dízimo. O grupo de Haverim, camaradas, que desenvolveu cerimônias de iniciação especiais, era variado na composição e parece que em certas épocas a maioria dos discípulos dos sábios eram membros, embora apenas os chefes da academia pudessem ser admitidos sem o benefício de cerimônias especiais. Mulheres também eram aceitas a participar e foi decidido que a mulher de um Haver é ela própria Haver. As diversas seitas essênias, os essênios. Nunca falamos dos essênios aqui, nem sei se vamos falar, mas enfim. As diversas seitas essênias tinham aparentemente estreita ligação com os Haverim, mas tendiam ao ascetismo, o que não ocorria com a maioria dos camaradas. Quero ver uma coisa aqui. Depois de se extinguirem as cinzas da novilha vermelha, já não tinha mais mesmo, tá? Já se não podiam observar plenamente as injunções de purificação, e elas foram abolidas para todos os fins práticos. Os cachorros estão enlouquecidos ali fora. Escutaram? Bom, seres vivos, né? Mesmo assim, 2 de seus tipos
continuaram a ser aplicáveis. Os relacionamentos com a impureza da mulher por nidá, lembra? Nidá, menstruação e parto. E as leis de contaminação e purificação dos Koanim. A impureza da nidá tem implicações para a relação marital, porque as relações sexuais são proibidas enquanto a mulher permanecer impura. Impura, não suja. Algo que se formou porque não houve a concepção, porque não, ou melhor, porque não houve a fertilização, vamos dizer assim, também não é fertilização, porque não houve a gravidez, tá? Então ela menstrua porque não houve a gravidez. Então, aquele momento um ser não vai nascer, não é? Isto também tem muita profundidade esotérica. Não é o que é tratado aqui, mas precisamos compreender. Ninguém nunca, jamais disse que a mulher está suja porque está menstruada, e sim impura, tá? Impureza não é sujeira. Bom, a partir do período e que bom isso, né? Que bom isso, porque como que vai ter relacionamento marital menstruada? Como fazer uma coisa dessas? Por favor. A partir do período mishnaico e possivelmente também no final da própria era mishnaica, a maioria das mikvaot eram dedicados a esse tipo de purificação, que é o plural de mikveh, tá? Não surpreende, pois, que Nidá seja o único tratado na ordem do Taharot a que tanto o Talmud babilônio como Yerushalmi, de Jerusalém, dediquem comentários. Também sobreviveu a proibição da contaminação do sacerdote pelo contato com mortos. Aqui, igualmente, houve uma razão especial para que se mantivesse esse interdito particular. Nos tempos modernos, os Koanim, como todos Israel, são profanados pelo contato com os mortos, seja diretamente ou através de outrem. Contudo, a proibição da Torá visa não apenas a condição do Cohen, mas as suas ações, e assim a lei continuou a ser observada até depois de, na prática, terem sido invalidadas as leis de purificação. O mikveh continua muito forte, inclusive, antes do casamento, existem... Sabe que a vaca vermelha, mesmo fazendo o ritual, precisava ser depois de 7 dias. E vejam que 7 é um número muito importante, né? Muito cabalístico. Já, nossa, 7 está em tudo é setenário. E com relação à mulher, também era após 7 dias, né? E nós sabemos que um ciclo normal de menstruação geralmente é de 3 a 7 dias. Então, tudo muito perfeito. Esse é o Talmud, tá? Foi o capítulo 25 da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud, essencial, do Rabino Adin Staunsalt, que nós lemos agora e demos alguns pitacos necessários. Agora, eu quero ler um pedacinho, bem curtinho, tá? Sobre a 12ª classe, porque Maimônides separou em classes do que ele queria falar quando ele fez, quando ele foi escrevendo Guia dos Perplexos. Ele escreve para um discípulo e realmente é um guia para dos perplexos mesmo. E tem muita coisa sobre pureza e impureza. E eu não vou falar, eu não vou ler o Maimônides, eu vou ler apenas um pedacinho aqui, para que nós entendamos algumas coisas assim, que eu vou ler só esse pedaço, mas eu gostaria que nós compreendêssemos que naquele momento as dificuldades, não estou falando das dificuldades da vida deles, não, que claro que não era fácil como a nossa, mas a dificuldade de fazer um ritual, a dificuldade, não é dificuldade a palavra, sim, mas é dificuldade, porque eram difíceis de fazer, complicadas, elas tinham um objetivo muito enraizado, para entrar no templo, para santificar mesmo a si mesmo, para merecer entrar num lugar santo, onde
metaforicamente seria a morada do Senhor, não podia ser qualquer um, né? Não podia ser qualquer um. As suas vestes tinham que estar limpas, o seu coração puro, os seus pés descalços, a sua alma purificada, né? Existia todo um porquê. Então, quanto mais difícil era, né, ter esse acesso, mais honrado, mais respeitado, mais temor havia ali. Então, isso é como separar o joio do trigo de uma maneira muito santa mesmo e divina, que só Hashem soube fazer. Então, é bem comprido sobre no Guia dos Perplexos, e eu vou mostrar para vocês, porque é um livro desse ter. Olha aqui, ó, tá? Tem muita coisa aqui. Opa, chefe. Tem muita coisa, muita coisa, tudo marcado com os marca-textos. Eu vou ler só o comecinho. Do Maimônides, que é Maimônides. Quando eu sinto a minha boca encher quando eu digo Maimônides é Maimônides. Então, toda vez que nós pensarmos em criticar alguma coisa que ele tenha dito ou não, é como Oranjal. Precisamos compreender o que realmente ele quis dizer e qual era a grandiosidade dele. Ele conhecia, assim como Oranjal, eles conheciam as cascas mais externas da cebola. Então, quando eles falavam de algo muito profundo, mas parecia ser sem sentimentos, parecia ser muito racional, é porque eles já conheciam, eles já sabiam. Eu vou ler um pedacinho aqui, que eu acho maravilhoso. Direi então, quando ele fala direi então, porque ele está falando no livro, ele está dizendo direi então para vocês, entenda isso, entenda aquilo, tá? Direi então que esta Torá divina que foi dada a Moshe e portanto atribuída a ele, vem somente com o intuito de facilitar as práticas religiosas e diminuir o fardo delas de um modo geral. Todos os mandamentos que possa supor serem difíceis ou pesados é porque não conhecestes os costumes e os rituais que eram praticados naqueles dias. E tu deves comparar uma pessoa queimando o seu filho em nome de um ritual com a queima de um filhote de pombo. Na Torá está dito, pois elas, as nações, até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Este era o culto delas a seus deuses, enquanto a nossa prática não vai além de queimar uma pomba ou até mesmo um punhado de semolina. Neste sentido, nossa nação foi repreendida quando se rebelou e foi dito: ó povo meu, o que te fiz em que te molestei? Testifica contra mim. Isso é Miqueias, tá, gente? 6:3. E no mesmo sentido foi dito também: por acaso fui um deserto ou uma terra coberta de trevas para Israel? Porque meu povo afirma, nós nos separamos em Irmial. Ou seja, qual era o fardo pesado que vós encontrastes na Torá para abandoná-la? Deus nos chamou e disse: que injustiça viram em mim vossos pais, para de mim terem se afastado. O objetivo de todas essas passagens é o mesmo. Este é uma importante observação preliminar. Não atires de tua mente. Templo não era para qualquer um entrar a qualquer momento. A união não é para qualquer duas pessoas que pensam vamos nos unir e vamos fazer nenê. Os alimentos não era para qualquer um pôr a mão e como que quiser. Que mais? Os mortos não era para qualquer um que não sabia o que estava fazendo lidar e honrar, assim como no caso do sacerdote, não era para que ele chegasse porque ele tinha o seu serviço no templo o tempo todo e ele precisava estar puro por mais tempo. Então existem motivos esotéricos, mas existem motivos práticos, porque é isso que se chama perfeição de Hashem.
ele pôs o prático, ele pôs o intelectual e ele pôs o espiritual todo no mesmo lugar. Nós é que vamos desmembrar e descascar este pepino. Agora eu gostei de falar pepino porque pepino é quando é problema, né? Porque tem umas coisas que são bem difíceis mesmo, são bem complicadas de entender, como a vaca vermelha. Eu hoje estou vestida de vaca vermelha com muito orgulho. Vaca vermelha. E vaca é uma coisa muito importante, porque vaca nos dá leite. E nada melhor do que sermos, por exemplo, uma mãe que tenha um filho e tenha bastante leite, como uma vaca holandesa, por exemplo. Não é mesmo? Então, acabamos com o vídeo, ou melhor, acabamos o vídeo. Se vocês estão gostando, se gostaram, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que também soubessem disso e não ficassem dizendo que tem que dar 100 chibatada nesse, que tem que apedrejar aquele sem conhecer o que realmente diz a lei. Vamos lá, vamos conhecer, vamos compreender, vamos aprender, vamos nos ajudar. Vamos ler hoje o Salmo 4, então por favor, já disse. Ai, comentem, gente. Ai, eu fico tão triste que as pessoas não comentam. Vamos então para o Salmo 4, tenho um maravilhoso dia, um dia de pureza. E se caso vocês derem uma resvalada, assim como eu dou, porque é uma gafe por dia ou duas, levanta. Caiu, levanta, sujou, limpa, pegou emprestado, devolve. Vamos lá então. Salmo 4. Ao mestre do canto, com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Responde a minha invocação, ó Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidade e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pequeis. Ponderai em vossos corações enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Ofereceis sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. E em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Shalom a todos.